3 assédios que o diabo faz a todo cristão. Esse é o assunto de hoje e eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. E antes de nós irmos para o nosso assunto, precisamos fazer o nosso ritual. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, tá? Para no próximo vídeo o YouTube lhe informar. Se você já é inscrito, então você indica o canal para alguém. Vou deixar aqui embaixo o link dos 2 últimos vídeos. Se você não assistiu, você dá uma conferida lá depois, tá bom? Quem nunca foi tentado por alguma coisa? Todos nós já passamos por inúmeras tentações, seja no trabalho, na escola, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Você já deve ter passado algum tipo de tentação. Nós vamos falar aqui sobre 3 assédios que o diabo faz a todo cristão, que é de suma importância conhecermos isso exatamente para saber qual posicionamento nós devemos ter diante desses assédios. Porque nem sempre o cristão age da forma correta dentro dos assédios, tá? O primeiro deles ele sugere que o cristão vá contra a palavra de Deus. Esse é o primeiro assédio. Ele vai sugerir que você vá contra aquilo que Deus estabeleceu como princípio para a sua vida. Exemplo, Deus disse ao homem, após colocá-lo no jardim, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tempo depois do homem estar no Éden, junto com a sua digníssima, apareceu ali a serpente. E qual foi a proposta da serpente? Que Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no momento da conversa, a serpente diz, não é assim que Deus disse? Que não comereis de todas as árvores do jardim? E Eva vai iniciar uma conversa com ela, dizendo, não foi assim que ele disse. Ele disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos comer. Então a serpente diz, mas vocês não vão morrer. Na conversa que elas têm, Eva finda cedendo e come do fruto. E logo após dá a Adão. Porque a proposta do diabo vai ser sempre colocar você em contrariedade com a palavra de Deus. Porque se você estiver contrário ao que Deus estabeleceu, você não vai conseguir alinhar a sua vida aos propósitos dele. Então a proposta do diabo é lhe assediar a ponto de você estar contrário àquilo que Deus estabeleceu. Jesus estava no deserto e Satanás se apresentou ali e o levou a um pináculo alto e o levou ao pináculo do templo. Alguns dizem que dava 62 metros de altura e disse, lança-te daí abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em alguma pedra. Jesus diz naquele momento, não tentarás o Senhor teu Deus, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Então o diabo tenta colocar Jesus em contradição com a palavra de Deus. E Jesus estava atento ao que estava acontecendo ali, ao processo de tentação que ele deveria passar. E ele rebate utilizando a palavra. A forma de resistirmos às tentações é utilizando a palavra. Se você não utilizar a palavra, você for tentar agir por conta do seu intelecto, das suas forças, daquilo que você se julga ser capaz de fazer, pode ter certeza que o diabo vai conseguir lhe assediar e lhe derrubar. Se você agir o contrário, conforme Jesus fez, você vai permanecer de pé. Em segundo lugar, ele vai mostrar que o cristão é melhor do que o seu próximo. Esse sentimento é o sentimento que o diabo tem trabalhado desde a origem da humanidade, no coração do homem, colocando sempre o homem como superior ao seu próximo. Se você for observar na ceia de Jesus, no momento em que Jesus diz assim, hoje todos vós se escandalizareis em mim. Pedro se levanta e diz, eu vou contigo até a morte. Dizendo que ele não era igual aos demais, ele ia até a morte com Jesus. E nós já sabemos no que deu, né? Jesus foi para o Getsêmani orar e deixou Pedro e os demais discípulos lá, numa parte mais distante um pouco, e quando Jesus voltou, Pedro estava dormindo, junto com os demais.
Jesus diz: Pedro, Pedro, nem sequer uma hora pudeste vigiar comigo. Jesus vai logo em Pedro e chama a atenção dele com relação à oração. Por quê? Pedro tinha feito uma espécie de juramento dizendo que iria até a morte com Jesus e não conseguiu passar uma vigília. O que acontece? Esse sentimento que o diabo coloca no ser humano, a ideia é fazer com que o ser humano se ache superior. E aí, uma vez que isso acontece, ele cai no pecado do orgulho, da prepotência, da soberba. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós encontramos também um texto que diz assim: no ano em que os reis iam à guerra, Davi ficou no palácio. Por que Davi ficou no palácio? Porque Davi julgou não ser necessário ir à guerra, porque o seu exército era grande. Ele tinha uma potência com ele, então achou desnecessário ir à guerra. Em que isso resultou? Na queda de Davi. Logo após esse momento, Davi estava em casa e o texto narra que ele olhou para Betseba e desejou-a e mandou buscá-la. E resultou numa queda. Compreenda, você não é melhor do que ninguém. A proposta do diabo é colocar disputa entre pessoas, porque uma vez que o indivíduo carrega com ele o sentimento de disputa, onde ele for, onde ele estiver, ele vai sentir que as pessoas estão tentando competir com ele, porque há nele um sentimento de disputa. Então, para ele, todo mundo está querendo competir com ele. E esse tem sido um dos grandes males da igreja nos dias de hoje. Porque há uma competição ferrenha, pessoas querendo disputar talentos. Isso tem feito com que muitas pessoas venham a cair. Em terceiro lugar, ele pedirá adoração. Jesus, após ser tentado pela tentação do pão e do pináculo, Satanás o levou a um monte muito alto e mostrou os reinos da terra e a glória desses reinos e disse: tudo isso me foi dado, e se tu se prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei. Porque a proposta final, se você se prostrar e me adorar, eu vou lhe dar a realização dos seus sonhos. Realizar os sonhos que os cristãos têm, alguns de serem reconhecidos. Então ele vai fazer esse sonho se realizar. Só basta prostrar e adorar. E a adoração que o diabo exige não é a mesma que nós damos para Deus. O diabo não tem princípio. Seja simples e humilde, reconhecendo que tudo vem de Deus e que é Deus quem faz tudo. Você não foi chamado para competir com ninguém. Você foi chamado para cumprir um propósito. Que Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. E até o próximo vídeo.